Ainda totalmente no personagem, ele acrescentou, mas eu vou descobrir o que esse artefato realmente é. E quando eu descobrir, espero que você conserte qualquer merda que tenha feito com Misha Karustem dentro da sua preciosa família. Ele terminou com satisfação contida. Então agora me diga, o que exatamente você pretende fazer com um berserker inocente que supostamente não sabe de nada? Ao lado de Karustem, alguém murmurou em descrença, eu não acredito, foi um despertar natural. Outra pessoa ergueu um maço de documentos velhos e rasgados. Por que Skadia, de todas as coisas? Esse arquivo já estava meio destruído, então dá para firmar um contrato com a besta glacial, Skadia. Bjorn Jandel observou com um arrependimento silencioso. Ele tinha invocado o Berserker esperando descobrir alguma coisa, qualquer coisa, sobre a relíquia, achando que talvez aquilo fosse um caso de despertar artificial. Mas no fim, não tinha dado em nada. Os olhos dele estavam cheios de decepção visível, mas a mente ainda continuava funcionando. Acontecesse o que acontecesse, ele precisava resolver a situação de Misha Karustem. Pelo menos essa parte não era atuação. Karustem ficou em silêncio ao lado da janela, olhando para fora. Bjorn Jandel observava o homem sem confiança. Ele ainda não acreditava completamente naquele juramento de Berserker. E, ainda assim, quando aquele garoto falou sobre a garota, havia algo inegavelmente sincero nos olhos dele. Ele tinha sentido isso. O velho deu um leve sorriso de canto. A verdade, porém, era bem diferente do que Bjorn Jandel imaginava. Que piada! Aquela garota comum, talentosa? Faça-me o favor. De repente, uma voz chamou do outro lado da porta. Mestre! Um servo entrou e fez uma reverência respeitosa. Lady Misha Karustem voltou. Ela deseja falar com o senhor. Karustem respondeu sem hesitar. Deixe ela entrar. Misha Karustem entrou na sala nervosa, com a voz hesitante e insegura. Ainda tem uma coisa que eu não contei, mas Karustem, como se já esperasse por isso, ergueu uma mão e disse, se for sobre esse assunto, não se preocupe. Eu vou cumprir minha palavra. A partir de hoje, ninguém desta família jamais vai questionar seu lugar de novo. Mesmo assim, alguma coisa na reação dela o incomodou. Estranho, ela não está reagindo nem um pouco ao fato de estar sendo reconhecida. A partir de hoje, ela será minha filha. Mesmo quando perguntou por que ela estava tão calada, Misha Karustem ainda não disse nada. Ela estava perdida em pensamentos, revivendo várias e várias vezes a conversa que tinha tido antes com Bjorn Jandel. Ela tinha perguntado o que realmente tinha acontecido antes. Como assim? Ele respondeu, parecendo genuinamente confuso. Você fez um juramento na frente do pai. Eu vi com os meus próprios olhos, mas você mentiu, não foi? Bjorn Jandel vacilou por um instante sob o peso do olhar sério e investigativo dela. Então, sem tentar se justificar, Então, sem dar nenhuma desculpa, ele admitiu sem rodeios. Sim, eu menti. E depois acrescentou mais uma coisa. Algo que fez os olhos dela se encherem de emoção na mesma hora. Por que você significa mais para mim do que a honra de um guerreiro? As lágrimas quase transbordaram dos olhos dela ao ouvir aquelas palavras sinceras. Viver completamente sozinha numa família daquelas, devia ter sido insuportavelmente difícil para ela. Mas ela logo voltou à realidade, estreitando os olhos com uma clareza repentina. Mas esse não é o verdadeiro motivo de você ter vindo aqui, é? Então ela se virou de novo para Karustem, e as palavras seguintes acertaram em cheio como uma faca cravada no coração. Pai, não, você não é meu pai. Não é isso. A voz dela tremeu de leve enquanto continuava, com tristeza em cada palavra. Minha mãe me contou antes de morrer. Nós não temos o mesmo sangue. Eu vim aqui para te dizer que eu te odeio, mas ainda assim eu precisava dizer isso. A voz de Karustem se elevou na mesma hora, abalado até o fundo. Por quê? Por que você faria isso? Ele exigiu, com a compostura desmoronando. Eu estava pronto para realmente te aceitar como minha filha. Por que jogar isso fora?
Mas Misha Karusten apenas mostrou um sorriso leve e indecifrável, sem a menor intenção de se explicar. Porque eu quis. E com essas palavras baixas, ela o deixou ali, parado em silêncio, completamente atordoado. Ales Karusten, patriarca supremo da Crimson Fang Tribe, não conseguiu entender o tom definitivo na voz dela. Ele não percebeu que aquilo não tinha sido uma confissão. Tinha sido uma despedida. 10 dias depois, dentro de uma taverna no setor 7, alguém soltou um longo suspiro cansado. Isso está me dando dor de cabeça. Bjorn Jandel ficou sentado ali perto, em silêncio, perdido em pensamentos. Como foi que isso acabou assim? Ele pensou com amargura. Bastaram algumas palavras descuidadas de forasteiros, e de repente meus companheiros já não confiam mais em mim. Como tudo ficou tão distorcido tão rápido? Bjorn Jandel se lembrou da negociação anterior. Mesmo tendo sido avisado, ele ainda achava difícil acreditar que Braun Rottmeiler seria capaz de apunhalá-lo pelas costas. Se isso realmente acontecesse, então só podia significar que o pai de Rottmeiler tinha interferido e subornado o homem, o próprio companheiro dele. Então alguém o havia alertado: toma cuidado. Ele era seu aliado, não era. Braun Rottmeiler apenas tinha olhado confuso. Você está dizendo que meu companheiro me trairia? Bjorn Jandel respondeu com sinceridade: não sei. Não, na verdade, é o contrário. Se eu começar a duvidar dos meus aliados só por causa de algumas palavras de outra pessoa, eu teria vergonha de mim mesmo. Mesmo com esse conflito se retorcendo dentro dele, ele sabia de uma coisa com certeza. Ele precisava esclarecer tudo antes de entrar na dungeon. Não podia haver espaço para dúvida ou incerteza quando eles entrassem lá. Virando-se para Braun Rottmeiler, ele perguntou direto: Ei, depois da nossa última expedição, por que você foi até a guilda? Braun Rottmeiler pousou o copo com um suspiro e olhou para ele. Você tem vindo me procurar bastante ultimamente, então era sobre isso, hein? A expressão de Bjorn Jandel não mudou nem um pouco. Só essa resposta já confirmava a suspeita dele. Como você soube que eu estava ciente de que você foi até a guilda? Braun Rottmeiler respondeu de forma simples: eu tenho contatos lá. Então era verdade, ele realmente tinha ido. Braun Rottmeiler se recostou na cadeira e continuou: fui chamado à guilda, e enquanto estava lá, encontrei o líder da filial deste distrito, Niall Urban. Na mesma hora, a imagem daquele homem astuto e manipulador passou pela mente de Bjorn Jandel. Braun Rottmeiler continuou num tom calmo: ele me ofereceu uma recompensa se eu traísse você, mas eu fingi que nem ouvi. Isso já responde sua pergunta? Bjorn Jandel apertou um pouco mais. Então por que você só está me contando isso agora? Braun Rottmeiler respondeu com calma: eu já te falei. Eu disse que fingiria que nunca ouvi aquilo. Além disso, se eu tocasse no assunto e acabasse mentindo para você sobre isso, as coisas entre nós só iam ficar estranhas. Bjorn Jandel ergueu levemente o copo e fez um pequeno aceno. Entendi. Obrigado por me dar uma resposta honesta. Depois disso, os dois ficaram em silêncio por um tempo, bebendo juntos em quietude. No fim, nada tinha mudado. Bjorn Jandel ainda confiava nele, e já tinha decidido que entraria nessa expedição com Braun Rottmeiler ao seu lado. No dia seguinte, Erwin Fornax de Tercia acenou enquanto se preparava para partir. Eu vou na frente. Voltem em segurança, tá bom, vocês dois. Não vacilem. Bjorn Jandel chamou por ela enquanto ela saía. Ele a observou indo embora, e então, de repente, Misha Karusten entrou de supetão, visivelmente irritada. Bjorn Jandel se apressou em explicar: ela só passou aqui para se despedir, só isso. Agora que o feitiço de vínculo já foi lançado, não tem mais nada para fazer mesmo. O rosto dela ficou vermelho de irritação. Bom, eu estava planejando dormir um pouco antes da reunião. Eu vou ficar de olho em você. Cerca de 7 horas depois, Bjorn Jandel olhou em volta e murmurou: parece que Leovuerd Valky e Kurud Murad estão atrasados. Então Misha Karusten apontou para um grupo de soldados ali perto. Bjorn Jandel, ali. Olha, são os Berserkers.
Eles pareciam incrivelmente jovens. Talvez tenham se perdido. Bjorn Jandel caminhou na direção deles. Vocês se perderam, garotos? Ele perguntou, e então apontou para um grupo de aventureiros ali perto. Se sim, então sigam eles. Eles vão levar todo mundo até o campo de provas. Hã? E quem é você para apontar o óbvio assim? Um deles rebateu na hora. Bjorn Jandel se apresentou, e a reação foi imediata. Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Little Valkan de Olgir. Prazer em conhecer você. A resposta deles veio na mesma hora, animada e cheia de empolgação. Espera, um deles perguntou, confuso. Como assim, óbvio? Não foram vocês que se perderam? Era só seguir os aventureiros. Foi isso que ensinaram para a gente no santuário. Bjorn Jandel arqueou a sobrancelha. O santuário ensina esse tipo de coisa agora? Desde quando berserkers tem alguém ensinando coisas práticas assim? E quanto a mapas? Vocês não trouxeram nenhum mapa? Um deles piscou e repetiu, mapas? A gente nunca nem viu um mapa antes. Bjorn Jandel hesitou por um momento. Mas, depois de ver a reação sincera deles, ele parou para reconsiderar. Será que devia avisá-los sobre os perigos no caminho até a torre de provas? Será que devia alertá-los sobre o tipo de gente que poderiam encontrar pelo caminho? Mas pensando bem, isso já não era óbvio? Nossas vidas e nossos corações cabem a nós proteger. Os berserkers claramente tinham ficado mais sábios do que antes. Então ele perguntou, quem foi, na Terra Sagrada, que ensinou isso a vocês? Todos responderam ao mesmo tempo, com as vozes se sobrepondo de empolgação. Foi Caron, filho de Tarson. Ao ouvir esse nome, o entusiasmo de Bjorn Jandel diminuiu só um pouco. Caron, então o grupo acenou enquanto começava a ir embora. Tudo bem, nós estamos indo. Foi uma honra conhecer você, Little Valkan. Bjorn Jandel sorriu de leve, com uma faísca de animação acendendo em algum lugar dentro dele. Antes mesmo que eu percebesse, ventos de mudança já tinham começado a soprar de todos os lados, trazendo esperança não só para mim, mas também para todo o povo bárbaro. De repente, duas figuras vieram correndo na direção deles, apressadas. Desculpa o atraso. Faz tempo que vocês estão esperando. Ofegantes, os dois se curvaram um pouco enquanto tentavam recuperar o fôlego. Foi mal, pega leve comigo, tá? Esse cara aqui, Leorvoerdvalki, provavelmente encheu a barriga demais antes e teve que tirar um tempo para botar tudo para fora. O rosto dele ficou vermelho na mesma hora. Leorvoerdvalki gritou imediatamente, Murad, que merda você tá falando? E Kurud Murad apenas riu. Ah, qual foi? Isso acontece com todo mundo. Não precisa ficar com vergonha por causa disso. Aqui todo mundo é amigo, não é? Todo mundo lançou um olhar estranho para Leorvoerdvalki, e Bjorn Jandel rapidamente trouxe a conversa de volta para o rumo certo. Tá bom, já chega. Vamos andando. Tá, disse Kurud Murad com uma risada. Um redemoinho de luz violeta envolveu todos eles de repente, e no instante seguinte, todos foram puxados para dentro juntos. Assim que entraram, todos começaram imediatamente a procurar tarefas para assumir. Vamos! Foi então que alguém apareceu correndo de repente, com várias outras pessoas vindo logo atrás. Alguns dias antes, Braun Rotmiller tinha sugerido uma forma mais rápida de se mover pela dungeon. Se estiver tudo bem para todo mundo, eu queria testar um novo método de deslocamento desta vez. Talvez eu não consiga fazer isso perfeitamente, mas quero ver até onde eu consigo me forçar. Ouvir um pedido desses vindo do normalmente reservado Braun Rotmiller surpreendeu todo mundo de um jeito positivo. Sorrindo, eles concordaram. Mas só alguns instantes depois, o grupo foi jogado no caos. Isso é movimentação em alta velocidade? Você quer mesmo que a gente tente isso? Mas que é divertido, é. Eles dispararam mais rápido que o próprio vento. Braun Rotmiller foi na frente, chamando, é por aqui.
Ele se virou para avisá-los sobre alguma coisa, mas Misha Karusten cortou imediatamente. Eu também vou acelerar. É perigoso demais deixar ele ir sozinho. Mal ela terminou de falar, um grupo de goblins apareceu de repente. O rosto de Brown Rottmeiler empalideceu, mas Misha Karusten se impulsionou na parede de pedra e saltou para cima sem hesitar. Então gritou com firmeza, a gente fica junto. A lâmina dela brilhou em rápidos lampejos enquanto ela cortava os goblins um após o outro sem diminuir a velocidade. Brown Rottmeiler sentiu um pensamento egoísta passar pela cabeça. Já chega. Isso é demais para mim. Só para já. Mas Bjorn Jandel gritou, não para, e Kurudmurad concordou na mesma hora. Isso, continua. Brown Rottmeiler finalmente cedeu. Tudo bem. Ele sinalizou de novo e gritou, por aqui. Então, erguendo a voz, avisou, alertas. Olha à esquerda, agora à direita, centro em seguida. Depois de um tempo, todos eles já estavam ofegando, lutando para conseguir acompanhar. Empoleirado no ombro de Bjorn Jandel, Leovuerdvalk pensou consigo mesmo, graças à nossa resistência e a todo aquele treinamento, somos mais fortes do que a maioria das pessoas. Mas, mesmo assim, depois de só algumas horas disso, a gente já está encharcado de suor. Bjorn Jandel, claro, não perdeu a chance de tirar sarro dele. Leovuerdvalk, você está mais pesado hoje. Leovuerdvalk tentou se defender na mesma hora. Foi você que me disse que Misha Karusten gosta de caras maiores, não foi? Bjorn Jandel lembrava vagamente de ter dito algo assim, embora nem tivesse certeza se aquilo era verdade. Eu falei isso mesmo? Bom, aquilo era só para atrasar Leovuerdvalk e impedir que ele se declarasse para ela. Acho que provavelmente falei. Mesmo assim, ele não pôde deixar de admirar o esforço. Leovuerdvalk realmente estava tentando do jeito dele. Bjorn Jandel olhou para cada um dos companheiros por vez, tirando força da determinação estampada no rosto deles. Acontecesse o que acontecesse, tanto Leovuerdvalk quanto Brown Rottmeiler estavam dando tudo de si, e Kurudmurad também. Então, sem aviso nenhum, eles pararam de repente diante de uma rocha colossal e de um pilar de luz ofuscante. O portal para o segundo andar tinha se aberto. Brown Rottmeiler xingou baixo, frustrado. Droga! Por que eu? Por que justo agora? Bjorn Jandel ficou ali em silêncio, dominado por uma sensação de impotência que não conseguia ignorar. A diferença de força entre eles estava ficando dolorosamente óbvia. O dia em que ele e Misha Karusten teriam que deixar esse grupo estava se aproximando, mais rápido do que ele queria admitir. Ele cerrou os punhos com força e murmurou baixinho, ainda não é tarde demais para começar agora. Brown Rottmeiler avaliou rapidamente o chão e os rastros ao redor. Pelas marcas, 3 equipes já passaram por aqui. A equipe da frente não pode estar mais de 30 minutos à nossa frente. Mesmo com a decepção pesando no ar, o grupo logo foi animado por palavras de incentivo vindas de todos os lados. Se a gente correr, ainda dá para alcançar eles no segundo andar, alguém disse. Não, ainda dá não, a gente vai alcançar. Vamos. Concordo. Se eu desistir aqui, sei que vou me arrepender depois. Mas Bjorn Jandel trouxe todo mundo de volta à realidade na mesma hora. O que deu em vocês? Ficaram malucos? Brown Rottmeiler puxou uma longa respiração e se forçou a se acalmar aos poucos. Foi mal. Acho que perdi a cabeça por um segundo. Esqueçam tudo o que eu acabei de dizer. Foi rápido assim? Já esqueceu, alguém brincou, tentando aliviar um pouco o clima. Eles atravessaram o deserto de pedra do segundo andar e continuaram avançando até chegarem à estrada de peregrinação do terceiro andar. A ansiedade ainda pairava sobre a expedição depois daquele recomeço instável, e Brown Rottmeiler, ao contrário de todos os temores deles, voltou a guiá-los com habilidade mais uma vez, como sempre fazia. Mesmo assim, Bjorn Jandel ficou o tempo todo observando ele com atenção e cansaço no olhar. Por enquanto, é melhor só observar. Ele parece estável bastante. Ainda assim,
Ele não conseguiu deixar de pensar, só espero que ele não tenha nada a ver com aquele gerente de área de antes. Então eles pararam por um momento, atraídos por algo bonito à distância. Esse lugar é sempre lindo, não importa quantas vezes eu veja. Me pergunto por que nunca reparei nisso antes. Alguém respondeu com um sorriso, provavelmente porque você nunca teve ninguém para dividir isso, né? Misha Karusten lançou imediatamente um olhar para Leurvuerdvalki. Tá, isso foi meloso demais. Mas Leurvuerdvalki insistiu com toda a sinceridade, é exatamente assim que eu me sinto. O grupo riu baixo e continuou andando. Eu entendo, alguém disse. Para falar a verdade, eu sinto mesmo. Tá bom, já chega de papo, e Kuro de Murad cortou. Fiquem focados. A essa altura, isso já tinha virado praticamente uma pequena tradição do grupo. Sempre que chegavam ao terceiro andar, eles paravam por um instante para admirar a vista de tirar o fôlego. Ninguém nem lembrava quem tinha começado com isso, mas desde a primeira expedição juntos, aquilo tinha virado silenciosamente uma promessa não dita que todos mantinham. Eles entraram no quarto andar da Sky Tower, onde inimigos familiares já estavam esperando por eles. Todo mundo começou a se preparar para a batalha na mesma hora. A Sky Tower era construída quase como um grande teatro, cheia de vários portões. Depois de passar por um portão, você podia escolher uma entre 3 escadarias para subir mais alto e continuar a prova. Cada escadaria representava um tipo diferente de desafio, coragem, sabedoria, paciência e destino. E enquanto Bjorn Jandel estava ali deitado, exausto, ele revisava mentalmente cada um desses caminhos mais uma vez. O caminho da coragem deixava você continuar subindo. Com certa facilidade, desde que derrotasse os monstros no seu caminho, mas depois exigia uma espera de 4 horas inteiras até a próxima porta finalmente se abrir. O caminho da sabedoria, por outro lado, era uma rede complicada de passagens perigosas cheias de armadilhas, exigindo julgamento afiado e cálculos cuidadosos. Mas, se desse certo, você podia pular 5 andares de uma vez sem esperar, e era por isso que a maioria das equipes preferia essa rota. Já a paciência era puro sofrimento. Só de pensar nessa rota já dava vontade de chorar. Esse desafio forçava as pessoas a reviverem suas piores memórias repetidas vezes, e ninguém queria passar por isso se pudesse evitar. Bjorn Jandel ficou parado diante de um baú com cara de inútil, visivelmente irritado. Ainda assim, depois de concluir qualquer prova, um baú do tesouro aparecia. Se a sorte ajudasse, ele podia conter itens numerados ou até mesmo a essência de 6º grau. De novo não veio nada bom. E aí, claro, também tinha o destino. Todo mundo estava largado pelo chão, completamente acabado e tentando recuperar nem que fosse um pouco da própria força. Era o 19º dia da expedição, nas horas escuras pouco antes do amanhecer, quando Braun Rottmeiler finalmente tomou sua decisão. Eu estava planejando deixar a equipe depois dessa expedição. Bjorn Jandel olhou para ele, sem saber ao certo. Isso é por minha causa. As palavras vieram de repente, mas não eram totalmente inesperadas. Bjorn Jandel já tinha considerado essa possibilidade antes. Eu já pensei que isso pudesse acontecer. Mas a resposta de Braun Rottmeiler ainda assim pegou ele de surpresa. Não, é por minha causa. Bjorn Jandel inclinou levemente a cabeça. O que você quer dizer com isso? Braun Rottmeiler estendeu a mão devagar e perguntou em voz baixa, você pode me dar um desses? Braun Rottmeiler explicou sua decisão, admitindo que seria desonesto dizer que aquilo não tinha nada a ver com o gerente de área que Bjorn Jandel havia mencionado antes. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente também teria seguido esse caminho. Afinal, ele me prometeu uma vaga numa equipe de exploração apoiada por uma poderosa família nobre. Debaixo de um céu que parecia pertencer a outro mundo, ele chegou à sua conclusão final. Mesmo sabendo que era mentira, o coração dele continuou disparado sem desacelerar. Foi naquele momento que ele percebeu pela primeira vez que finalmente tinha chegado a hora de deixar a equipe. Mas você não precisa se sentir pressionado por isso, ele acrescentou. Sinceramente, eu já passei por esse tipo de coisa muitas vezes antes.
Ele se lembrou de ver as costas dos companheiros enquanto eles seguiam em frente sem ele, enquanto ele era deixado para trás. Pessoas talentosas naturalmente subiam mais alto na sociedade. Nos últimos 8 anos, eu entrei em muitas equipes de expedição diferentes, ele disse. E mais vezes do que consigo contar, eu fui o primeiro a ser deixado para trás simplesmente porque eu não conseguia acompanhar. Brown Rottmeiler nem sempre tinha estado presente para dividir o sucesso daqueles com quem viajava. Às vezes ele era expulso. Em outras, ele mesmo saía antes que as coisas ficassem ainda piores. Recostando-se e soltando o ar devagar, ele disse, é assim que um explorador como eu sobrevive. Mas dessa vez é diferente. A voz dele agora estava bem mais pesada. Essa aqui não está sendo nada fácil. Por quê? Alguém perguntou em voz baixa. Brown Rottmeiler respondeu com honestidade simples, porque eu me importo com vocês. Afundando ainda mais naquele desespero, ele falou como se estivesse deixando para trás palavras finais que deveriam permanecer. Eu realmente esperava que a nossa jornada pudesse durar um pouco mais. Mas, no fim, tudo precisa acabar algum dia. Bjorn Jandel estava prestes a responder, apertando com mais força o pedaço de comida na mão. Mas então o relógio soou. Brown Rottmeiler levantou a mão como sinal. Bjorn Jandel estendeu a mão como se quisesse impedir, mas já era tarde demais. Ah, hora de acordar todo mundo, disse Brown Rottmeiler. Você também devia se preparar. Sem ter muita escolha, Bjorn Jandel se forçou a segurar aquilo dentro de si. Tá bom. Então vamos esperar até voltar para a cidade. Aí a gente conversa. Eu e Misha Karusten talvez também vamos sair da equipe. Enquanto passavam pelo portão, alguém deu uma sugestão. Vocês não precisam necessariamente sair da equipe. Você e aqueles dois sempre podem recrutar novos membros. A prova tinha acabado. Por todo o chão estavam espalhados os corpos de monstros derrotados, e aquela visão colocou a equipe em alerta na mesma hora. Que cenário estranho. Isso é irritante, alguém murmurou. Mais uma vez, eu sou lembrado de que baixar a guarda dentro de um labirinto é um pecado mortal. Tudo bem, o próximo é a sala marcada, alguém chamou. Então o grupo inteiro congelou no lugar. O que é isso? Eu nunca vi nada assim antes. Os 3 caminhos diante deles estavam marcados como Stairway of Fate. Então ela realmente aparece. Até agora, nenhum deles jamais tinha escolhido a Stairway of Fate. A taxa de aparição dela nem chegava a 75% das outras rotas. E, com tantos resultados incertos ligados a ela, nunca tinha existido um motivo bom o bastante para apostar num risco desses. Pensando de um jeito bem mais tranquilo que o resto, Misha Karusten deu de ombros e disse, não estaria tudo bem se a gente só escolhesse uma aleatoriamente e entrasse? Eu já fiz isso uma vez antes. Então ela acrescentou, como se fosse a coisa mais normal do mundo, um monstro apareceu, a gente lutou com ele, e depois acabou. Parece que é assim que o portão funciona. Leorvoerdvalk aproveitou a chance para continuar falando com ela. Na maioria dos casos como o seu, mesmo quando as pessoas escolhem o destino, elas geralmente acabam sendo mandadas para uma das outras 3 provas de qualquer jeito, coragem, sabedoria ou paciência. Pelo visto, daquela vez você teve bastante sorte. Por tudo que eu li, nenhum desafio aparece de forma realmente aleatória. Ele encarou as portas com olhos sérios antes de continuar. O verdadeiro problema é que, com mais ou menos 20% de chance de portas diferentes aparecerem, as pessoas normalmente recebem várias opções para escolher. Ver 3 escolhas idênticas assim é algo incrivelmente raro. Os pensamentos de Bjorn Jandel voltaram para as cartas do jogo. No jogo, existiam 32 tipos diferentes de desafios. Mas agora que a realidade tinha tomado essa forma diante deles, não restava mais nenhuma outra escolha de verdade. E Kurud Murad falou com o grupo. Dito isso, ficar parado aqui sem fazer nada é meio que perda de tempo. Se a gente entrar pela porta e farmar direito, talvez consiga ganhar até 1,5 bilhão de Spirit Stones. Então, a gente vai entrar ou não? Bjorn Jandel,
O que você acha? Bjorn Jandel fixou o olhar na porta. Claro que a gente vai entrar. A resposta dele veio sem hesitação. Se as 3 Stairways of Fate apareceram ao mesmo tempo, então isso só pode significar uma coisa. Eles tinham chegado a um andar especial. Com passos firmes e cautelosos, avançaram até os portões do próprio desafio. Então, isso aqui é uma arena, alguém murmurou. O que significa que, por trás de cada uma dessas portas, existe uma área escondida diferente. Mas que tipo de lugar era esse, afinal? Foi então que uma mensagem do sistema apareceu. Character Intered de Larks Lab. Brown Rottmeiler olhou ao redor na mesma hora e avaliou a situação com a calma de sempre. Por enquanto, não tem inimigos à vista. Eles estavam num espaço enorme e vazio, mas tudo ali parecia estranho e desconhecido, como se tivessem pisado num lugar que ninguém jamais tivesse descrito antes. Isso não é perigoso, alguém murmurou, inquieto. Por que tinha que ser esse tipo de labirinto? Outra mensagem surgiu diante dos olhos deles. Artifact, Guardian of Balance Activated. All participant status are being adjusted for balance. Leorvoev Valky tremeu levemente ao perguntar, Brown Rottmeiler, o que acontece se a gente simplesmente ficar aqui e tentar sair depois? Brown Rottmeiler respondeu na hora, daqui a 4 dias, o labirinto vai se fechar. E a gente ainda não sabe absolutamente nada sobre esse lugar. É uma zona espacial, algo parecido com uma fenda. Misha Karusten gritou, alarmada. Se a gente não conseguir escapar do labirinto, vamos ficar presos aqui para sempre? Bjorn Jandel organizou rapidamente a situação na cabeça e tentou acalmar todo mundo. Não, isso não é a mesma coisa que uma fenda. Vocês não vão ficar presos aqui para sempre. Mas com a força que a gente tem agora, concluir isso a tempo vai ser difícil. Então ele focou no problema mais urgente. Primeiro, a gente precisa confirmar nosso estado. Misha Karusten, você sente alguma coisa diferente no seu corpo? Ela baixou o olhar para as mãos e tentou sentir com cuidado qualquer mudança dentro de si. E Kurud Murad acrescentou, agora que eu parei para pensar, eu realmente me sinto um pouco mais leve. Mas não sei se isso é só impressão minha. Brown Rottmeiler assentiu. Eu também sinto alguma coisa. Então Leorvoev Valky entrou na conversa. Não, isso com certeza não é coisa da sua cabeça. Meu corpo está se sentindo estranhamente cheio de energia agora. Minha mana aumentou bastante. Nesse ritmo, eu talvez consiga até usar magia de 6º nível. Todo mundo começou a trocar olhares confusos, tentando entender o que exatamente estava acontecendo com eles. Na mente de Bjorn Jandel, as peças se encaixaram rapidamente. Então é isso. Os status deles foram redistribuídos, compartilhados e equilibrados pelo grupo inteiro. Aquilo só podia ser o efeito dessa zona. O Guardian of Balance estava igualando os atributos de todos os participantes. Depois de pensar bem, Bjorn Jandel disse, eu não posso simplesmente explicar isso de cara, então vou dar uma pista. Alguém franziu a testa para ele. Bjorn Jandel, você está ferido? Você está estranho, como se tivesse sido drenado do nada. Brown Rottmeiler entendeu imediatamente o significado daquela pista. Se todo mundo está se sentindo mais forte, mas você é o único que está ficando mais fraco, então alguma coisa definitivamente está acontecendo. Talvez, nossos status tenham sido todos completamente embaralhados e nivelados pela média. O alívio passou pelo rosto de Bjorn Jandel. Exatamente. Era exatamente isso que eu esperava que alguém percebesse. Muito bem, Brown Rottmeiler. Então Bjorn Jandel continuou, enfim, o que a gente faz agora? Brown Rottmeiler respondeu depois de uma breve pausa, acho que a gente precisa explorar esse lugar e procurar algum tipo de saída. Alguém assentiu concordando. Faz sentido. Mas isso não vem sem risco. A passagem à frente era congelante e escura como o breu, daquele tipo de escuridão que faz um arrepio correr pela espinha. Mesmo assim, outra pessoa disse, se isso é uma zona completamente desconhecida por todo mundo, então a recompensa não deveria ser ainda maior.
Isso sim é coisa que um explorador de verdade diria, murmurou Bjorn Jandel com um leve sorriso. O comentário de Kuro de Murad esfriou um pouco a empolgação do grupo, mas Ljovuerdvalki logo entrou na conversa, e Misha Karusten veio logo em seguida. De qualquer forma, o labirinto fecha em 4 dias, e se isso acontecer, a gente pode acabar preso aqui. Então explorar a área não parece uma escolha ruim. Aí, de repente, Kuro de Murad se animou quando algo lhe veio à cabeça. Espera, acabei de perceber uma coisa. Esse lugar pode ser o legado final deixado pelo Great Sage. Você quer dizer o legado de Gabrielius? Alguém perguntou. Kuro de Murad assentiu. O legado de Gabrielius. Simplificando, é o que eu tenho chamado de fragmento oculto. Braun Rottmiller assentiu devagar. Isso é possível. Principalmente com as 3 Stairways of Fate aparecendo juntas. Mesmo parecendo um pouco inquieto, Kuro de Murad ainda tentou tranquilizar todo mundo. Quer dizer, a gente escolheu vir para cá por conta própria, certo? Não é como se algum monstro absurdo fosse aparecer do nada. Ei, você está me ouvindo? Mas os outros praticamente ignoraram o aviso do anão. Faltavam apenas 4 dias para o labirinto se fechar, e a expedição final do grupo agora tinha realmente começado, carregando um senso de urgência mais forte do que nunca. Depois de uma breve discussão, o grupo finalmente começou a avançar para dentro do desconhecido. Misha Karusten olhou ao redor para aquele espaço escuro e sussurrou, inquieta, o ar parece que está anunciando que alguma coisa vai acontecer, mas está silencioso demais. Dá arrepios. Tentando soar heróico até demais, um deles estufou o peito e disse, não se preocupe, Misha Karusten. Eu vou proteger você. Ela rebateu na hora. O quê? Não deveria ser eu protegendo você. Ele tentou se recuperar e sorriu. Bom, então que tal a gente proteger um ao outro? O que é que você está falando? Bjorn Jandel soltou um suspiro cansado, já sem paciência, enquanto Kuro de Murad, de alguma forma, ainda continuava animado. Sério, vocês dois ainda estão discutindo numa hora dessas? Se liga, Ljovuerdvalki. E então, sem aviso nenhum, um enorme monstro de 6º nível apareceu de repente diante deles. Os olhos da criatura brilharam com uma luz violenta, e no instante seguinte ela balançou a arma. Bjorn Jandel gritou com toda a força, vindo aí! Monstro! A criatura rugiu e girou o machado num arco gigantesco e devastador. Bjorn Jandel ergueu o escudo para bloquear o golpe de frente, mas a força por trás do ataque fez as pernas dele começarem a tremer quase na mesma hora. Droga, eu não tenho força suficiente para defender isso direito. Ele rangeu os dentes enquanto a pressão esmagava seu corpo. Isso é porque eu compartilhei meus status físicos com o grupo antes? Aquilo já nem parecia mais uma luta contra uma besta comum de 6º nível. Essa coisa estava em outro nível completamente. Ljovuerdvalki começou a entoar um feitiço e gritou, Bjorn Jandel, cuidado! Mas Bjorn Jandel estava focado demais no monstro à sua frente para notar o machado descendo por trás dele. O quê? O machado despencou com tudo, e então, de alguma forma, no instante seguinte o monstro já estava morto. Eles tinham ganhado 4 pontos de experiência. Todos ficaram olhando em silêncio, completamente atordoados, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Foi então que eles finalmente perceberam, uma lança de gelo gigantesca, conjurada por Ljovuerdvalki. No momento em que viu aquilo, Bjorn Jandel entendeu o que aquilo significava. Eu já tinha sentido antes, minha mana aumentou absurdamente. Nesse ritmo, talvez eu realmente consiga usar magia de 6º nível agora. Ljovuerdvalki ficou parado ali, travado, corando de um jeito sem graça enquanto tentava entender aquilo também. Aquilo foi mesmo um feitiço meu. Nesse lugar estranho e distorcido, ele já não era mais o elo fraco da equipe. Bjorn Jandel sorriu de leve. Eu achava que a gente não tinha o que era preciso para concluir essa prova, mas agora as coisas estão começando a parecer bem diferentes. Dentro da zona oculta do labirinto de Lark, até os guias mais habilidosos se tornavam quase inúteis.
O lugar tinha sido projetado de forma tão cruel que qualquer um, não importa o quão capaz fosse, podia se perder facilmente. Brown Rottmeiler tomou a iniciativa, fazendo algumas marcas na parede com a lâmina. Espera. Vou marcar esse ponto, só por garantia, ele disse. No começo, Bjorn Jandel tinha duvidado do quanto aventureiros realmente poderiam ajudar num labirinto tão confuso, principalmente quando até guias de verdade eram inúteis ali. Mas esse tinha sido o erro dele. A primeira impressão que teve já tinha mudado completamente a essa altura. Brown Rottmeiler, um homem que lutou desde os níveis mais baixos até os andares superiores, estava se mostrando incrivelmente engenhoso. Depois de uma breve pausa, Brown Rottmeiler se virou para um dos companheiros. Me passa o mapa. Preciso fazer algumas correções. Assim que recebeu o mapa, Brown Rottmeiler o analisou por um momento e começou a fazer ajustes. Bjorn Jandel observou com uma surpresa bem visível. Ele nunca tinha esperado que Brown Rottmeiler possuísse uma habilidade tão valiosa. O pensamento escapou da boca dele antes que conseguisse se segurar. Não importa quantas vezes eu veja isso, continua impressionante. A habilidade de Brown Rottmeiler de criar um mapa tão detalhado e preciso era um recurso realmente raro. Como aventureiros experientes, todos eles se mantiveram atentos e vigilantes, se recusando a baixar a guarda nem por um segundo. Brown Rottmeiler deu um aviso grave. Havia 4 inimigos mais à frente, e todos eles estavam vindo direto na direção do grupo. Foi então que um fino rastro de névoa verde cortou o ar para frente, e uma voz confiante veio logo atrás. Deixem eles comigo. Leorvoerdvalk deu um passo à frente e lançou um ataque com uma lança de gelo fortalecida por encantamento duplo. A precisão absurda do golpe e a coordenação perfeita por trás dele deixaram os outros atordoados por um instante. Isso é magia de chã duplo? Alguém sussurrou, incrédulo. Mas aquela trajetória era na verdade Leorvoerdvalk, usando um feitiço de suporte de 8º nível para alterar sutilmente o caminho da lança no meio do ar. A névoa verde pálida explodiu um instante depois, dando lugar a uma explosão violenta e ensurdecedora. Depois de um confronto feroz e exaustivo, só 2 monstros ainda continuavam de pé. Brown Rottmeiler falou de novo, com a voz firme e decidida. Misha Karusten e eu vamos cuidar do resto. Vamos acabar com isso rápido e continuar avançando. Bjorn Jandel respondeu com um aceno firme. Entendido. Apertando o punho atrás do escudo, Bjorn Jandel sentiu uma pontada leve de culpa. Mesmo depois de terem viajado juntos por um mês inteiro, ele nunca tinha realmente parado para entendê-los de verdade. Agora, vendo Leorvoerdvalk lutar com a paixão imprudente de um bêbado, com os olhos em chamas e a postura completamente firme, Bjorn Jandel não conseguiu evitar lembrar. Não importa o que apareça, não se preocupe. Seja o que for, eu, Leorvoerdvalk, vou acabar com todos eles. Leorvoerdvalk gritou com uma confiança destemida. Bjorn Jandel, ainda preso aos próprios pensamentos, sentiu um arrependimento silencioso surgir dentro dele. Ele tinha percebido tarde demais o quanto seus companheiros tinham ficado mais fortes depois que os status deles foram fortalecidos. Ele não conseguia desfazer o emaranhado de pensamentos se contorcendo na mente. Diferente de outras classes, magos não conseguiam fortalecer diretamente seus status principais por meio de skills. Então, quando os status deles eram aumentados, o resultado era que as reservas de mana subiam drasticamente. Mesmo assim, status mais altos não apagavam todas as limitações. Será que tudo realmente continuaria correndo bem daqui para frente? Depois de derrotarem os monstros, o grupo fez uma breve pausa para descansar, mas Bjorn Jandel continuou mergulhado em pensamentos. Esse jogo tinha sido construído em torno de combate em equipe, não da força esmagadora de um único indivíduo. A equipe ideal funcionava melhor quando cada membro se mantinha focado no próprio papel e o executava bem. Exatamente às 13h04, e Kurud Murad estava dormindo profundamente, roncando sem a menor preocupação no mundo. Só Bjorn Jandel continuava sem conseguir descansar. Só mais algumas horas e vamos conseguir, ele pensou. Encostado na parede, ele afundou ainda mais na contemplação.
Tudo o que falta agora é encontrar a sala do boss. Com a força que a gente tem agora, o próprio boss não deve ser um problema. Mesmo assim, se a gente tivesse só mais uma semana nessa dungeon, poderia ter limpado tudo. Enquanto estava perdido em pensamentos, uma voz baixa de repente rompeu sua concentração. Bjorn. Era Leorvuerdvalki. Mas, em vez de encarar Bjorn Jandel diretamente, ele ficou ali de costas, falando num tom estranho e hesitante. Da última vez, você me disse do que Misha Karusten gostava, não foi? Ele parou ali, soando incomumente inseguro. Por quê? Por que a gente está falando de Misha Karusten agora? O pensamento dele morreu no meio do caminho, claramente envergonhado até de perguntar isso em voz alta. Alguns segundos depois, Leorvuerdvalki puxou fundo o ar e finalmente confessou. Você já sabe, não sabe? Que eu estou apaixonado por ela. Bjorn Jandel congelou na hora, completamente pego de surpresa com a confissão. Ele não está falando sério, está? Ele se perguntou em silêncio. Mas Leorvuerdvalki continuou, despejando os sentimentos sem se conter. Se eu voltar vivo desta vez para... Bjorn Jandel o cortou de repente, com a voz rápida e afiada. Leorvuerdvalki se encolheu, o rosto ficando pálido. Por quê? Por que você me interrompeu, Bjorn Jandel? Não me diga que você também gosta de Misha Karusten. Os olhos dele se arregalaram em horror. Bjorn Jandel rangeu os dentes. Será que eu apago esse idiota de uma vez? Ele pensou. Talvez fazer ele desmaiar fosse o jeito mais limpo de evitar esse desastre. Em vez disso, ele se forçou a falar com uma voz calma, mais firme. Leorvuerdvalki, para. Você claramente está entendendo tudo errado. Mas antes que ele pudesse terminar, Leorvuerdvalki o interrompeu por impulso. Isso não muda nada. Bjorn Jandel quase perdeu a paciência. Ele soltou um suspiro pesado e xingou mentalmente. Ah, qual é? Leorvuerdvalki continuou, agora cheio de determinação. Quando a gente voltar para a cidade, eu vou me declarar para ela. Bjorn Jandel sentiu uma onda profunda de inquietação rastejar por dentro dele. Aquilo era definitivamente um péssimo presságio. Todo o instinto do corpo dele gritou ao mesmo tempo. Nesse ritmo, a gente precisa sair daqui rápido, ele pensou. Rápido do tipo fugir pela própria vida de uma matilha de cães selvagens. Às 16 horas, o grupo voltou a se mover. Mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta preparada para eles. Beco sem saída. Um instante depois, os olhos de Bjorn Jandel se estreitaram com força. Então finalmente chegou. A gente chegou, ele pensou. Eu não faço ideia de que tipo de boss vamos enfrentar, mas com esse tanto de poder, talvez. Ele encarou a parede à frente enquanto a mente começava a disparar. Tudo o que restava agora era abrir a área escondida sem alertar o que quer que estivesse lá dentro. Foi então que Braun Rottmiller falou de repente. Espera um segundo. Tem alguma coisa aqui. Ele deu um passo à frente e passou a mão devagar pela parede. Bjorn Jandel observou com admiração aberta e um lampejo de surpresa. Sério, isso é algum tipo de sexto sentido? Algum tipo de percepção ampliada? Seja lá o que fosse, Bjorn Jandel ainda sentiu um alívio silencioso. Graças a ele, eu não preciso mais carregar cada peso sozinho. Naquele momento, a mão de Braun Rottmiller pressionou um tijolo escondido na parede. No instante em que ele fez isso, uma porta secreta deslizou para abrir com um som mecânico grave. A voz de Misha Karusten soou na hora, urgente e tensa. A porta acabou de abrir. Pode haver perigo lá dentro. Todo mundo, fiquem atentos. Bjorn Jandel avançou sem a menor hesitação. Eu vou na frente. O grupo entrou na câmara, apenas para dar de cara com a imagem perturbadora de uma cabeça de bode. Os sentidos de Bjorn Jandel se aguçaram na mesma hora. Um círculo mágico, com uma cabeça de bode. Ele parou quando um arrepio gelado subiu pela espinha. Esse lugar, isso aqui é ruim, ele murmurou baixinho. Mesmo assim,
um sorriso confiante se formou devagar no rosto dele, escondendo o medo que ainda permanecia lá no fundo. Ruim? Comparado às outras salas pelas quais a gente já passou, isso aqui não é nada. Não tem armadilha de teletransporte aqui. Será que a gente só devia ir embora? Se isso realmente for a sala do boss, derrubar ele deve ser fácil bastante. O único problema de verdade é que ele pode aparecer a qualquer momento. Bjorn Jandel se agachou devagar e colocou a mão no chão. O verdadeiro problema é esse. Como a gente vai saber quando ele vai aparecer? Provavelmente a gente precisa de sangue para invocá-lo, mas fazer isso agora seria suspeito demais. Vendo ele travado em pensamento, Misha Karusten se aproximou e falou. Você não está pensando em quebrar isso, está? No instante em que a mão de Bjorn Jandel tocou o chão, um frio violento subiu direto pela espinha dele. Ele puxou a mão de volta por instinto e ficou encarando ela como um completo idiota. O que é isso? E não era só com ele. Todos no grupo sentiram aquilo também. O que está acontecendo com o meu corpo? Então não sou só eu. Minha mana está disparando. Sem parar. Espera, vocês dois, os olhos de Braun Rottmiller se arregalaram enquanto ele gritava, Rottmiller. Mesmo enquanto o nome de Braun Rottmiller estava sendo chamado, os pensamentos de Bjorn Jandel corriam loucamente. Isso vai muito além do poder de Giant Form e Bur sendo usados juntos. No mínimo, uma pessoa. Não, até 5 pessoas poderiam ter feito isso. A torrente de pensamentos enchendo a mente dele começou devagar a desaparecer. Qualquer coisa era possível naquele ponto. Mas havia uma coisa que ele sabia com absoluta certeza. Ao mesmo tempo, o efeito da Guardian Balance Zone foi atualizado. Agora, os stats de todos os participantes tinham sido igualados. Isso confirmou só uma coisa na mente de Bjorn Jandel. Eles eram poderosos. Um homem com um longo chifre e uma capa preta usava um sorriso perigoso. O labor de Larucais, ele finalmente tinha conseguido entrar. Ao lado dele estava um velho de cabelo prateado e uma longa barba prateada, com as mãos fortemente entrelaçadas enquanto murmurava orações desesperadas sem parar. Ó Senhor, por que você daria asas a um demônio como esse? Ao ouvir isso, o homem de chifres mostrou os dentes e rosnou com ferocidade. Velho, quer que eu arranque essa língua da sua boca? Mas o ancião simplesmente o ignorou e continuou rezando. Medo e dor já não pareciam importar para ele. O homem de chifre se aproximou mais, e sua voz ficou ainda mais fria e ameaçadora. Claro, eu quis dizer a língua do seu neto. Havia outro aventureiro com eles também. Ele estava de joelhos, tremendo violentamente, com o corpo inteiro sendo consumido por uma dor insuportável. Maldito, ele cuspiu com amargura. O homem de chifres, ainda saboreando a situação com um prazer evidente, murmurou para si mesmo, quem diria? Depois de procurar por anos, no fim havia um jeito tão simples de entrar. Ele olhou para o aventureiro e soltou uma risada torta e cruel. Tudo o que precisa é o sacrifício do braço de um aventureiro de 5º rank, e o portão se abre. O aventureiro deu um sorriso de desprezo mesmo sentindo dor. Que tipo engraçado de demônio você é? O ancião que estava por perto empalideceu. Não ele. O homem de chifres inclinou levemente a cabeça. Ele é seu companheiro, bem, não é? Eu só trouxe ele porque era útil, nada além disso. Dizendo isso, ele acertou um chute forte no aventureiro. Levanta. Estamos atrasados, e não temos tempo a perder aqui. O velho implorou em desespero, por favor, pare. Ele já ofereceu parte do próprio corpo ao deus maligno. A dor que ele está suportando agora está além da imaginação. O homem de chifres lançou um olhar gelado para ele, com a voz completamente desprovida de compaixão. Já chega, velho. Temendo que o ancião fosse morto em seguida, o aventureiro forçou as palavras para fora, com os dentes cerrados. Estou bem, High Priest. Naquele exato momento, o homem de chifres também recebeu a notificação. A Guardian Zone tinha sido equilibrada. Ele piscou uma vez, levemente surpreso. Guardian Balance, é?
Mesmo assim, um ajuste desse tipo? Ele voltou a olhar para o ancião. Velho, seu poder sagrado mudou? Ou qualquer outra coisa? O velho respondeu gaguejando. Diminuiu um pouco. O homem de chifres pressionou na mesma hora. Diminuiu, não aumentou? Tem certeza? O velho assentiu sem hesitar. Tenho certeza. Então o homem de chifres voltou sua atenção para o aventureiro. E você? E quanto a você? Ainda tremendo de dor, o aventureiro respondeu, até meu poder da alma, todos os meus atributos físicos caíram. O homem de chifres soltou um resmungo baixo e debochado. Eu entendo no caso do High Priest, mas até um aventureiro de 5º rank ficou mais fraco? Parece que alguns ratos conseguiram rastejar até aqui. Ele puxou devagar o capuz para trás, revelando que um lado do seu rosto tinha sido horrivelmente queimado. Na metade carbonizada, um chifre quebrado se projetava de forma grotesca. Sorrindo com uma empolgação descarada, ele sussurrou, vamos ver até onde eles acham que conseguem fugir. Essa figura de um chifre só era ninguém menos que Ligar Vagos, o Dragonslayer, um membro da facção dissidente. O objetivo deles não era nada menos que um golpe de Estado. Enquanto Bjorn Jandel e seu grupo ainda tentavam entender a situação e montar um plano, de repente perceberam que outro time de aventureiros também tinha entrado no labirinto, e esse grupo era absurdamente mais forte do que eles. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram ao encarar a própria mão, agora envolta por energia espiritual meus atributos dobraram. Isso significa que o outro grupo tem que ser do 6º andar ou até mais alto. E, pelo jeito como estavam organizados, eles não faziam parte de nenhuma organização formal. Eram só um pequeno grupo independente. Na mesma hora, uma pergunta surgiu com força na mente dele. Então o que exatamente a gente deve fazer agora? Misha Karusten sugeriu com hesitação. A gente precisa confiar no trabalho em equipe. Mais do que qualquer coisa, temos que achar um jeito de escapar primeiro. Mas Ikuro de Murad respondeu de forma despreocupada, jogando até a suspeita de volta em Bjorn Jandel. Você está falando como se eles fossem um bando de ladrões ou algo assim. Leorvoerdvalki, por outro lado, mergulhou de vez numa confiança cheia de si. Mesmo que sejam, ele disse com firmeza, o poder está equilibrado aqui dentro. A gente ainda vai conseguir lidar com eles. Braun Rotmiller, o mais calmo entre eles, manteve a neutralidade, mas ainda assim acrescentou um aviso. Mesmo assim, por via das dúvidas, é melhor evitar ele se for possível e procurar uma saída tranquila. A atitude despreocupada deles fez o estômago de Bjorn Jandel embrulhar. Como eu pensei, inteligência coletiva não serve para nada. Misha Karusten perguntou com cuidado, Bjorn, o que você acha? Mas até o próprio Bjorn Jandel estava balançando. Então, depois de um curto momento de hesitação, ele finalmente se decidiu. Age primeiro, fala depois. Naquele mesmo instante, uma névoa vermelha espessa engoliu toda a área de repente. O demônio do labirinto, Baphomet, tinha sentido o cheiro de sangue. Era um demônio gigantesco em forma de bode, carregando uma lança enorme. O pânico explodiu ao redor deles. Que porra é essa? Um monstro! De onde ele saiu? Alguém gritou. Bjorn Jandel, em que você pisou? Bjorn Jandel, porém, já estava analisando a situação com uma expressão endurecida. Esse é o mini-chefe do labirinto, Baphomet. Em condições normais, eles teriam que explorar as fraquezas dele para derrubá-lo. Mas desta vez, eles esmagaram o monstro só na base do dano bruto em menos de 1 minuto. Quando o demônio finalmente caiu, uma recompensa apareceu. Uma única folha de papel desceu lentamente do alto. Era um mapa do Larukais Labyrinth. Bjorn Jandel ainda não tinha processado completamente o que tinha acabado de acontecer. Eu não esperava que a gente fosse derrotar ele com tanta facilidade. Afinal, quão fortes são as pessoas que entraram aqui antes da gente? Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, o resto do grupo já tinha se reunido em volta de Braun Rotmiller, que examinava o mapa de perto. Isso parece um mapa detalhado do lugar inteiro. Braun Rotmiller disse,
Precisamos nos mover rápido. Bjorn Jandel interrompeu de repente. E Kurud-Murad, a gente tem que sair daqui antes de dar de cara com eles. E Kurud-Murad, ainda sem entender a urgência, hesitou. Claro, ter cautela é bom, mas... Ele deixou a frase no ar e olhou para Bjorn Jandel com preocupação. O que houve com você? Você está estranho. Bjorn Jandel sabia que seu comportamento provavelmente parecia esquisito para os companheiros. Mesmo assim, sentiu que não tinha escolha a não ser falar. Eu preciso considerar o pior cenário possível. Olha para a última luta. A gente estava ridiculamente forte. Isso só pode significar uma coisa. As pessoas à nossa frente são ainda mais fortes. A voz dele estava séria ao extremo. O poder pode até parecer equilibrado aqui dentro, mas na realidade ainda existem diferenças de qualidade, números e habilidades únicas. E quando colocamos o equipamento na conta, a distância só aumenta ainda mais. Mesmo que Bjorn Jandel ainda não tivesse encontrado ligar vagos, ele tinha certeza absoluta de uma coisa. Se a gente lutar contra eles, a gente perde. Esse medo pesava no peito dele, junto com o pensamento de que um de seus companheiros poderia se machucar. Um leão não liga para o coelho na frente dele, ele continuou. Mas e o coelho? Se cruzar com um leão, ele tem que fugir. A lógica dele era sólida e difícil de negar. O grupo aceitou o aviso, e todos saíram correndo na mesma hora. Mas não estavam correndo às cegas. O objetivo deles estava claro desde o começo. Chegar ao portão de saída do labirinto. Bjorn Jandel assumiu a liderança. Bifurcação à frente. Vai pela direita. Entendido. Ele continuou pensando vários passos à frente, se preparando para qualquer desfecho possível. Para escapar em segurança, e também para estarem prontos para o pior se isso acontecesse, primeiro precisavam derrotar o chefe do labirinto. Depois de correr por algum tempo, Bjorn Jandel dobrou uma esquina e deu de cara com um monstro. Sem a menor pausa, ele deu uma ordem imediata. Leurvuerdval que não hesitou nem por um segundo. Ele fincou o cajado com firmeza no chão e liberou uma explosão de magia. Deixa comigo, ele disse sem o menor traço de dúvida. Não havia o menor sinal de medo ou hesitação nele enquanto se preparava para enfrentar a besta de frente. Bjorn Jandel lançou Frost Storm, uma magia ofensiva de 7º nível que causava pouco dano em alvos únicos, mas varria uma área ampla. Por causa do alcance enorme, a besta nem conseguiu lançar outro ataque antes de ficar completamente congelada no lugar onde estava. Bjorn Jandel sentiu uma satisfação profunda, e até um pouco de empolgação. Normalmente, aquela magia era feita para ser usada junto dos ataques rápidos de Misha Karusten ou para limpar hordas de monstros mais fracos. Mas agora ela tinha congelado completamente um monstro de 6º nível, em vez de só desacelerá-lo. Só isso já provava o quanto eles tinham ficado mais fortes. Claro, toda vantagem vinha com seu próprio preço. Depois de apenas alguns segundos, o efeito de congelamento iria desaparecer. Então Bjorn Jandel tomou a iniciativa e desceu a espada em um único golpe limpo e decisivo. Vamos acabar com isso, ele murmurou. E assim, eles derrubaram completamente o primeiro monstro dessa zona. Às 0h12 do dia 21, eles decidiram parar e fazer uma pequena pausa. Vamos descansar aqui por um pouco, alguém sugeriu. Leurvuerdval que se virou para Kurud-Murad com preocupação. Você tá bem? Estou bem, e Kurud-Murad respondeu enquanto recuperava o fôlego. Só estou sem ar. Mas graças aos nossos atributos aumentados, eu não tô nem metade tão cansado quanto deveria estar.